pessoal, então na aula passada nós vimos como executar o ensaio em carga, os objetivos, né, procedimento, as ligações, né, e agora nós vamos trabalhar com as medidas realizadas no ensaio real em laboratório, né. Então, eu vou passar para vocês as medidas feitas no mesmo transformador que a gente fez o ensaio em vazio e o ensaio em curto-circuito, certo? Então, note, sempre que a tensão no secundário, 110 volts. A gente vai manter a tensão do secundário em 110 volts. Né? Bom, no início do ensaio a gente deixa o transformador em vazio, né? Regula a tensão e daí começa a aumentar a carga gradativamente até a carga nominal, certo? Eu vou passar para vocês aqui a primeira carga, a carga 1, que seria 100% da carga aproximadamente, certo? Nominal, tá? Então, a gente aplicou na entrada aqui 220, tá? A corrente lá no secundário deu 9 amperes, deu a corrente nominal. A corrente no primário deu 4,98, passou um pouquinho nominal por causa da corrente de magnetização, né? Na corrente de excitação. A potência no primário deu 1060 watts, o watímetro W1 deu 1060 watts. E o watímetro W2 mediu 980 watts. Né? Então eu chamei de P1, potência na entrada com watímetro 1, e P2 a potência na saída, certo? Bom, agora com a corrente um pouco menor na carga, tá? Aproximadamente 75% de carga, da carga nominal, 6,6 amperes. No secundário, 730 watts. A gente colocou, como a gente falou no ensaio para vocês, na videoaula anterior, carga resistiva, né? Lâmpada, certo? Com fator de potência unitário. Foi aumentando essa carga desde em vazio até a carga nominal. Aqui a gente começou a passar as medidas do valor nominal que também pode ser feito. A gente deixa o transformador com carga máxima e depois vai diminuindo também, tudo bem, certo? Desde que sempre a gente deixe a tensão no secundário igual a 110 volts, né? 110 volts. Bom, no primário aqui foi lido 784 watts. A corrente 1, 3,7. Nesse caso aqui já precisou aplicar um pouco menos, estão vendo? Note aqui, com carga nominal, com 220 saiu certinho 110, estão vendo? O transformador ele é feito para isso, para a gente aplicar a tensão nominal e sair tensão nominal no secundário, né? Mas ele tem uma relação de transformação 1.93, a gente viu, V1 sobre V2. Na verdade, se tivesse em vazio com 220, a gente fez um ensaio de relação de tensão, com 220 em vazio saía 114. Aqui saiu 110 certinho por causa das quedas de tensão, né? E agora a gente foi diminuindo a carga, né? E foi medindo a tensão que precisava lá no primário com essa carga, né? Então agora aproximadamente 50%, aproximadamente não, 50% da carga, 4,5 amperes, ó. Foi medido 544 watts no watímetro ligado à carga, certo? A corrente no primário deu 2,8 amperes no lado de 220, né? A potência deu 594 e a tensão 215. Né? Bom,
Agora, com 25% de carga, mais ou menos, 2,23 amperes, foi medido 282 watts no secundário, no primário 320 watts, a corrente de 1,5 amperes, né? E aqui 212, né? Para manter os 110 volts, certo? É claro que aqui a gente não mediu com o vazio total, poderia ter medido com o vazio sem carga nenhuma, né? Ia dar uma tensão um pouquinho menor que 212, né? Certo? Bom, agora vamos fazer o seguinte, fazer os cálculos, né? Porque em vazio não teria as quedas de tensão, a não ser uma pequena queda de tensão no primário devido à corrente de excitação, né? Essa tensão ficaria abaixo de 212, né? Bom, vamos fazer agora o seguinte, eu vou trocar aqui a caneta. Aqui a caneta. E vamos fazer os cálculos, então. Como é que a gente calcularia as perdas? Né? As perdas seria a potência lida no primário, né, sugada da fonte, né, exigida da fonte, menos a potência que vai para a carga. Né? Então aqui, para tensão, para corrente nominal de 9 amperes na carga, né, no secundário, eu tenho aqui 980 watts e aqui eu tenho 1060 na entrada. Então, vamos chamar o calculador aqui. 1060 watts na entrada, menos na saída 980. Perdas então de 80 watts. Tá? Vamos calcular as outras perdas então, né, pessoal? Para o segundo valor, a gente tem na entrada 784, o P1, a potência P1, e na carga 730. 54 watts. Depois, no terceiro ponto, né, com meia carga, eu tenho na entrada 594 watts, P1 menos o P2, quanto é que deu o P2? 544. 50 watts. Bom, depois com 25% de carga, eu tenho na entrada 320 watts, o P1, 320 watts o P1, e o P2, 282, o watímetro 2, né? Menos 282. E dá 38 watts. Depois nós discutimos um pouco a questão das perdas, certo, pessoal? Mas note que 80 watts é a soma das perdas no ferro por esterese corrente Foucault, porque a tensão é nominal, né? Claro, aqui a gente varia um pouco a tensão no primário para compensar as quedas, e com carga nominal ela é exatamente nominal. Mas depois no primário vai ficar um pouquinho abaixo, mas muito pouco abaixo da nominal, né? Então, as perdas por correntes de Foucault e esterese são proporcionais à tensão, a gente já viu, porque são proporcionais ao fluxo, né? Então, elas são mais ou menos constantes, porque a tensão varia muito pouco. O que varia mesmo aqui é a corrente, né? Claro, da corrente nominal até 75, 50, 25%, e a gente fez em vazio também. Faltou fazer a medida aqui da tensão, mas
Em vazio, inclusive já tinha sido feita a leitura no ensaio, né? Em vazio, mas não com a tensão aqui no secundário 110. A gente aplicou tensão nominal na baixa, né? Em vazio a gente fez pelo lado de baixo, né? Certo? Mas lá foi medindo a potência, que eram exatamente as perdas, naquele caso, perdas no ferro. No caso aqui, o transformador está com tensão nominal e com carga nominal, por exemplo, na medida 1. Então ele tem perdas no ferro e perdas no cobre, né? Então, na verdade, no ponto 1, tá? Onde ele está com carga nominal e corrente nominal, as perdas que o transformador vai ter, quais são? As perdas no ferro, por esterese corrente Foucault, e as perdas no cobre. Se a gente olhar no ensaio, aqui é um ensaio de curto-circuito, olha só, 30 watts no ensaio de curto-circuito, ele isola as perdas, está escrito lá no ensaio, na videoaula, falou, né? Calculamos os parâmetros. O que o watímetro lê são as perdas no cobre, pela corrente. Note que aqui a gente colocou corrente nominal na alta, mas na baixa também tem, os 9 amperes, né? Está em curto, né? A gente fala sobre isso no ensaio. E as perdas são 30 watts, estão vendo? Então, nesse ensaio de curto-circuito, a gente consegue isolar só as perdas no cobre. Não tem carga e a tensão é muito baixa, então não tem perdas por esterese corrente Foucault. Então, se a corrente for nominal, dos dois lados, claro, aqui está medindo na alta, mas na baixa também tem corrente nominal, que é 9 amperes, dá 30 watts de aquecimento no cobre, nas duas bobinas, pedajoule nas duas bobinas, né? Já o nosso ensaio em vazio, né, a gente fez do lado de baixa tensão, tudo bem, mas isso não influencia as perdas. Esse 40 watts que a gente está medindo aqui são perdas por esterese e corrente de Foucault, né? Porque em vazio não tem carga também, porque está aberto, né? Está aberto, o ensaio é feito lá de baixa tensão, né? Porém, tem as perdas por esterese corrente Foucault, então não tem carga, e perda Joule é muito pequena, porque no secundário não tem corrente, no primário só tem a corrente de excitação, que dá para a gente desprezar as perdas, a corrente baixinha, né? Então, note que 0,71 amperes aqui, mas só que a corrente nominal do primário, quando a gente faz o ensaio que a gente usa do lado de 110, que é a baixa tensão, ensaio em vazio, é 9. Então isso aqui fica menos de 10%, né? Então, no ensaio em vazio, essa perda de 40 watts que aparece aqui são as perdas por esterese corrente Foucault. Note, soma 40, que é perdas no ferro, quando a tensão é nominal, com 30, que é perdas no cobre, quando a corrente é nominal, dá 70 watts. E aí vocês notem aqui no ensaio de carga a diferença que deu, as perdas. Estão vendo? 80 watts, o que está bem coerente, né, pessoal? Com carga nominal, certo? 80 watts é perdido, uma parte por esterese e corrente de Foucault, perdas em vazio, devido à esterese e corrente de Foucault no núcleo, ou seja, perdas devido ao fluxo, que é proporcional à tensão, e uma parte o pedajoule, já que como o motor está com carga, tem corrente nominal. Certo? Não, que depois a gente deixa a tensão vai variar um pouquinho, mas muito pouco, dá para a gente dizer que as perdas no ferro, que elas são proporcionais à tensão, elas ficam mais ou menos constantes, certo? Não vão mudar muito. No entanto, a corrente está mudando. E a gente já viu no ensaio de curto-circuito que as perdas, né, no cobre variam quadraticamente com a corrente, certo? Então, quando a gente diminui a corrente aqui, a gente está diminuindo, na verdade, são as perdas no cobre, né? Aquecimento Joule nas bobinas do primário e do secundário. Então, essas perdas vão diminuindo, certo? Em compensação, a carga do transformador também vai diminuindo, que a gente foi diminuindo a corrente, né? Então, isso faz com que o rendimento vá variar, apesar de as perdas diminuírem, mas também a potência que o transformador está entregando a carga, a potência ativa diminuiu, né? Então vamos agora calcular o rendimento, o N, percentual rendimento, P2 sobre P1 vezes 100, certo? Então vamos calcular o rendimento para a primeira carga, que seria 100%, carga nominal, né? Esse ponto aqui seria o ponto nominal.
100% de carga, né? 9 amperes, carga nominal, certo? No secundário, no lado 110, né? Vamos chamar a calculadora. Vamos lá. Potência na saída, P2, note que o rendimento é P2 sobre P1, 980. Divide por P1, 1060. Vezes 100. Rendimento 92,45. Agora no segundo ponto. Potência na saída, 730 watts. P2, 730. Divide pela potência na entrada, 784. Potência ativa, né, pessoal? Vezes 100. 93% de rendimento. Nesse ponto aqui deu um pouco maior. R$ 93,11%. No outro ponto agora. P2, no ponto 3, 544, a potência entregue à carga, dividido por 594 no primário, no lado 220. Vezes 100, né? 91,58. Agora, o último ponto ali, 25% de carga, a gente tem 282 na saída, dividido por 320 na entrada, vezes 100. 88,12. O transformador normalmente ele é projetado para ter o máximo rendimento com carga nominal. É claro que aqui a gente pode ter algum erro de medida nos nossos watímetros, né, pessoal? Nos instrumentos, né? Mas deu um valor razoável, né? Daí em torno de 92, 93% o rendimento do transformador, né? Com 100% de carga de 92,45%, certo? Bom, agora a gente tem que calcular esse V2 em vazio para a gente poder calcular a regulação. Note que a regulação percentual é o V2 em vazio menos o V2 com carga sobre V2 com carga. Né, pessoal? E a relação de transformação, o A, nesse caso aqui, se a gente pensar para calcular a regulação, né, vai ser V1 sobre V2 em vazio. Vocês imaginam o seguinte, na verdade, se a gente tirasse a corrente do transformador em qualquer um desses pontos aqui, ia desaparecer as quedas de tensão, quanto queria sair no secundário. Então a gente tem que pegar aquela tensão do primário, né? O V1 fica igual a E1, né? E o E2 fica igual a V2. Né? Então E1 igual a V1, E1 sobre E2. Né? O V2 em vazio. Certo? Bom, na verdade seria, eu já tinha falado isso para vocês lá na solução dos exercícios da lista, né, que a gente fez, tá? E a gente calculou lá a regulação com o circuito equivalente, né, pessoal? Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Nosso exercício 1 lá da lista, a gente resolveu ele, o 2 também, né? E no final a gente falou lá na videoaula sobre o exercício 1 e sobre o exercício 2 também, como é que calcula a regulação, né? É como se o transformador tivesse com carga e a gente abrisse o secundário. E aí vai ver quanto que vai sair de tensão aqui, certo?
aquela tensão do primário vai vir para o secundário. É claro que, na verdade, para fazer o cálculo certinho, vai ter uma pequena queda de tensão em R1 e X1 devido à corrente de excitação, mesmo quando eu abro o secundário, né? Então, a gente teria que calcular essa pequena queda. Na verdade, o V1 não seria exatamente igual ao E1, né? Usaria a relação de transformação para calcular o E2, e aí aqui sim o E2 seria igual ao V2, porque não tem corrente, né? Uma vez que a gente abriu aqui, né? Então, abrindo a carga, quanto que fica a tensão? Bom, o transformador com 220 aqui, 610 lá, por causa das quedas de tensão. Quando eu abro, né, eu tiro a carga, tiro a corrente, mas continuo medindo a tensão, é claro que essa tensão aqui vai subir, porque vai desaparecer a queda no secundário, e no primário ela vai diminuir bastante, né? Porque vai ficar só uma pequena queda em R1 e X1 devido à corrente de excitação, uma vez que a corrente em 1 linha não tem mais a corrente de reação do primário, porque acabou a corrente da carga, certo? Então, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte, na verdade é um cálculo aproximado, como eu falei, né? Mas dá um valor praticamente muito próximo do real, né? Ou seja, se eu abrisse o transformador nessa situação, com qualquer uma dessas cargas, qual que iria ficar a tensão no secundário, né? Se eu abrisse, significa que eu ia tirar a carga, né? Mas sem mexer na tensão do primário, certo? Ou deixando a mesma tensão do primário, né? Então aqui, ó, eu posso calcular o V2 em vazio. O V2 em vazio, né? Ele vai ser V1 dividido por A. Note que a gente fez um ensaio de relação de tensão, né, pessoal? E esse transformador, nós chegamos a 1,93, né? O ensaio de relação de tensão, certo? A relação de transformação, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, por exemplo, quanto que seria o V2 em vazio? Note, o A, a gente sabe que é 1,93, né? Então, se eu abrisse lá o secundário, né, quanto que daria a tensão no secundário? Né? Se eu tirar a corrente secundária, quanto que fica a tensão do secundário, certo? Então aqui, como é que a gente faz? No primeiro caso, vai pegar o 220, que é o V1, 220, dividir por 1,93, igual 113,99. Claro, olha só. Ele está com 110 volts no secundário, certo, pessoal? 110 volts no secundário. Se eu tirei a carga, tirei a corrente, desapareceu as quedas de tensão, com 220 lá no primário, é claro que a tensão do secundário vai subir um pouco, né? Subiu para 113 volts, certo? Então vamos fazer isso para cada uma dessas tensões V1 aqui, ó, né? Pegando o V1, dividindo pela relação de transformação, eu acho quanto que sai lá no secundário sem carga, se eu tirar a corrente, né? Então isso seria o V2 em vazio, né? Como se eu estivesse fazendo um ensaio e abrisse lá e tirasse a corrente do secundário, certo? Então no segundo caso ali vai dar 216 dividido por 1,93, que dá 111,92. Essa é um pouco acima de 110 ainda. Depois 215 dividido por 1,93. Sairia 111,40, né? Depois 200, a última tensão, 212 o V1, 212
dividido por 1,93. Sairia 109,84. Né? Então, em todas essas situações, se eu tivesse tirado a corrente do secundário, qual a corrente que eu mediria no secundário, certo? E a regulação, pessoal, né? É só usar essa fórmula aqui, só que aqui eu esqueci de multiplicar por 100, né? Então vamos fazer a primeira aqui, ó. Quanto é que é o V2 com carga? O V2 com carga está aqui, pessoal, é 110 volts, né? Então, só fazendo o primeiro cálculo aqui da regulação, embaixo, né? A regulação daria V2 em vazio, que é 113. Se eu abrisse e tirasse a corrente, ia dar 113,99. Coloquei carga, opa, baixou para 110, está com as quedas de tensão agora, né? Sob 110. Então, quanto a mais eu tive que colocar de tensão no primário para compensar as quedas de tensão, né? Essa é a pergunta, né? Quanto a mais eu tive que colocar para compensar as quedas de tensão para sair certinho 110 no secundário, né? Então, fazendo esse cálculo aqui, 113,99 menos 110 igual, divide por 110 igual vezes 100. 3,63%. Né? No outro caso, agora eu tenho, bom, 3,63% aqui, né, pessoal? Agora eu teria que fazer para as outras linhas, para as outras medidas, né? Eu tenho aqui o valor em vazio e com carga é sempre 110, né? Então fica 111,92 menos 110 igual, dividido por 110 vezes 100, a regulação. Dá uma conferida aqui. 111,92 menos 110 igual, dividido por 110 igual, vezes 100. 1,74, né? Por cento. No outro caso aqui agora, pessoal, 111,4, desculpa, menos 110 é igual, dividido por 110 igual, vezes 100. Deu 1,27%. Né? E no último caso ali, 200, esse aqui a gente já calculou, né? 109,84 menos 110, né? Dividido por 110 vezes 100. Deu menos 0,14%, né? Bom, na verdade esse último caso aqui já está quase em vazio, né, pessoal? Com pouca carga, né? Então a regulação tende a dar baixinha mesmo, né? Eu teria que dar uma tensão um pouquinho acima. Então isso aqui é mais erro de
de medida mesmo, né? A tendência com carga zero daria em vazio a tensão em vazio, a tensão com carga zero, que seria em vazio também, a regulação iria dar zero. Então, isso aqui é mais um erro numérico, né? Vocês notem, com mais carga, eu tive que colocar mais tensão percentualmente no primário para poder no secundário sair certinho 110 volts. Essa é a ideia, né? Então, eu vejo a diferença da tensão que sairia no secundário caso não tivesse carga, né? Vazio, menos a com carga sobre a com carga, né? Então, essa tensão que sai quando eu abro é justamente o que eu coloquei a mais lá no primário para compensar as quedas de tensão, certo? Então, as perdas, como a gente falou, foi diminuindo, mas na verdade que diminui mesmo na prática, né? Vai diminuir um pouquinho, a gente baixou um pouco a tensão no primário aqui, né? Vai diminuir um pouquinho as perdas por esterese quando a gente Foucault, porque a tensão baixou um pouquinho, mas muito pouco. O que realmente vai diminuir é a corrente, né? E aí diminuindo a corrente, as perdas Joule ou as perdas no cobre dependem da corrente ao quadrado. Essas sim diminuem bastante, por isso que as perdas foram diminuindo bastante, né? O rendimento acabou diminuindo um pouco também, por quê? Porque a potência P2, né? O rendimento é sempre P2 sobre P1. A potência P2 vai ficando menor. Então as perdas, apesar de serem menores, elas vão ficando grandes. Né? É isso que acontece com o transformador, em relação à potência que ele está entregando para a carga. Certo, pessoal? Então seria isso, pessoal. Um ensaio de carga. Tá bom? Obrigado, pessoal.